Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a aula 5 e 6. Letras, números e figuras. Uma relação interessante. Objetivos de aprendizagem. Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras, padrões. Aplicar os conceitos de variável e de incógnita para determinar valores desconhecidos em sequências numéricas, por meio da regularidade observada entre os números da sequência e suas respectivas posições. Estamos na sequência 2 do Aprender Sempre, do 8º ano, na página 75. Habilidades: compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Atividade 1. Observe a sequência a seguir: 2, 9, 16, 23, 30 e 37. Pergunta A. Qual é o 11º número dessa sequência? O 11º. E quem é o 20º termo dessa sequência? Se a gente parar para observar essa sequência, ela é uma regularidade. Essa regularidade diz que o número está pulando de 7 em 7, está somando de 7 em 7. Então, se a gente for somar de 7 em 7, vemos que o N11, o número 11, é o 72. E o 20º número, que é o N20, é o 135. Existe alguma regularidade nessa sequência? Se sim, qual? Podemos prever qualquer elemento dessa sequência? Se sim, como? Há uma regularidade sim, que acabamos de ver que a diferença entre os termos é 7, porque está indo de 7 em 7. C. Identifica a expressão algébrica que indica a regularidade observada na sequência. Bom, no caso, a gente vai chamar esse daqui de A1, esse do A2, A3, A4, A5, A6. São os termos dessa sequência. Ou é N1, N2, N3, do jeito que vocês quiserem chamar. Então, a gente tem que montar uma fórmula para a gente estar calculando. A gente vê, então, que a fórmula é 7 vezes N menos 5. Por quê? Se N é igual a 7 vezes N menos 5, o N1 vai ser o 1 substituído no N. Então, vai ser 7 vezes 1 menos 5, que dá 2. O N2, o 2 vai ser substituído no N. Então, vai ser 7 vezes o 2, 14. 14 menos 5, 9. O número 3, o N3, vai colocar o 3 substituir no N. Então, vai ser 7 vezes 3, 21. 21 menos 5, 16. Vimos, então, que o termo geral é 7 vezes o N menos o 5. Atividade 2, observe as figuras a seguir. A primeira figura é um quadrado, segunda figura 3, terceira figura, quarta figura e assim sucessivamente. Há uma sequência nessas figuras. A primeira figura é um quadrado. A segunda figura temos 2 quadrados de lado aqui, ó, de base. Terceira figura, 3 quadrados de base. Quarta figura, 4 quadrados de lado, de base. Então, a próxima figura vai ser 5 quadrados de base. Como você pensou para obter a figura do item A? Como que a gente pode? A próxima sempre é obtida repetindo a coluna anterior e acrescentando uma peça em forma de quadrilátero. Então, a gente está sempre
acrescentando uma coluna a mais. C. A 10ª figura dessa sequência é formada por quantas peças em formato de quadrilátero? Como você chegou a essa conclusão? Bom, podemos observar aqui então que a 10ª figura vai ter 55 peças. E podemos observar que a regularidade existente nessa sequência de figuras é que, agora vamos lá, a quantidade de peças total de uma figura é obtida ao somar a quantidade anterior mais 1. Então, o que a gente pode observar? Que é a figura anterior mais 1. Ó, figura anterior mais 1, ó, 1 mais 1, figura 2, que são 3 peças. A figura 3 é as anteriores mais 1, que dá então quanto? 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 1. E a figura 3 é as anteriores e 3 mais 1. E assim sucessivamente. Então, é a figura 10, é as anteriores, 10 mais 1, que é igual a tudo 55 peças de formato quadrilátero. E que expressão algébrica representa a regularidade presente na quantidade de quadriláteros nessa sequência de figuras? Então, o que a gente pode fazer? A gente depende da figura anterior. Então, eu posso fazer essa fórmula. Figura A, n mais 1, que é a que eu quero, é a anterior mais n mais 1. Então, se eu for colocar aqui a 30, vai ser a 30. Aqui vai ser o 29, 29 mais 1. Se aqui é o A30, eu quero o A30, que é o N mais 1. Então, aqui vai ser o A29 mais 29 mais 1. Maria escreveu a sequência em seu caderno para seu colega Lucas adivinhar os números faltantes. Então, o que ela fez? 68, 65, 62, 59, 56, o X, 50, 47, o Y, 41, 38, 35 e o Z. Pergunta, quais os valores de x, y e z? Ó, o x está aqui, o y está aqui e o z está aqui. Então, o que a gente pode observar? Que essa é uma sequência decrescente e que está diminuindo de 3 em 3. Então, a gente pode falar que o x é 53, o y é o 44 e o z é o 32. Lucas afirma que as letras X, Y, Z da sequência criada por Maria são variáveis. Está correto? Justifique sua resposta. Então, ó, ele fala que são variáveis. Será? Lucas não está correto, porque as letras X, Y e Z na realidade são incógnitas. O que são incógnitas? É um número fixo. Então, no lugar do X, só pode ir o 53. No lugar do Y, só pode ir o 44. E no lugar do Z, só pode ir o 32. E quando só pode ser um número fixo, é chamado de incógnitas. E números variáveis são chamados de variáveis. Existe um padrão na sequência criado por Maria? Se sim, qual é? Então, olha o padrão. Do primeiro para o segundo elemento, diminui 3. Do segundo para o terceiro, também. E assim sucessivamente. Então, é uma sequência de 3 em 3 decrescente. Ou sempre diminui 3. D. Que expressão algébrica indica o valor de um elemento qualquer da sequência criada por Maria?
sabendo o seu antecessor, então eu preciso do meu antecessor. Então eu posso falar que o número que eu quero é o anterior menos 3. Sabendo que o 30º elemento da sequência criada por Maria é menos 19, qual é o 31º e o 32º termo? Então vamos lá. A fórmula é essa: a n mais 1 igual a n menos 3. Então, o número que eu quero igual o elemento anterior menos 3. Então, o que eu vou querer agora? O 31. Se eu quero 31, então vai ser a 30 mais 1, que vai dar o 31. Então, o A vai ser o 30 menos 3. Então, como que vai ficar isso daqui? 30 mais 1 é o A31, é o termo que eu quero. O A30 é o menos 19. E menos 19 com menos 3 dá menos 22. Então, o A31 é menos 22. Agora, eu quero o A32. Então, vou colocar a fórmula de novo e vou escrever que o A32 é o 31 mais 1. Porque aqui eu vou precisar do elemento anterior, que é o 31. Então, vai ficar 31 mais 1. Eu vou descobrir agora o A32. Para eu descobrir o A32, eu preciso do termo anterior, que acabamos de ver aqui, que é menos 22. Menos 22 menos 3 é igual a menos 25. Então, o A31 é menos 22 e o A32 é menos 25. Espero que tenham gostado da aula, bons estudos e fiquem com Deus.